Durante alguns dias, o Brasil não falava de outra coisa. Não era apenas um crime. Não era apenas uma morte. Era a sensação de que algo profundamente errado havia acontecido dentro de um cenário que, até então, parecia organizado, estável e distante da violência cotidiana que costuma ocupar os noticiários. O caso Elisa Matsunaga não chocou apenas pelo assassinato em si, mas porque ele desmontou, peça por peça, a ideia de normalidade, sucesso e controle que muitas pessoas acreditavam ser sinônimo de segurança. No início, tudo parecia mais uma notícia trágica envolvendo uma família de classe alta, daquelas que costumam gerar comoção momentânea e depois desaparecer do noticiário. Um homem desaparecido, uma esposa que prestava depoimentos, um apartamento em um bairro nobre de São Paulo, uma criança pequena. Elementos que, isoladamente, não apontavam para algo fora do comum. Mas havia algo errado desde o começo. Um silêncio que não combinava com a gravidade da situação. Uma calma excessiva diante de perguntas que exigiam respostas urgentes. Marcos Matsunaga era um executivo conhecido, herdeiro de um império empresarial, alguém que circulava entre pessoas influentes, habituado a ambientes corporativos e decisões estratégicas. Seu desaparecimento não passou despercebido. Amigos estranharam a falta de contato. Compromissos não foram cumpridos. O padrão de comportamento havia sido quebrado. E quando padrões se rompem de forma abrupta, o cérebro humano percebe, mesmo que ainda não saiba explicar o motivo. Elisa Matsunaga, por outro lado, era vista de maneira diferente pelo olhar público. Jovem, bonita, discreta, mãe recente. Sua história pessoal, no entanto, carregava camadas que só viriam à tona mais tarde. Naquele primeiro momento, ela era apenas a esposa preocupada, colaborativa, alguém que parecia tão perdida quanto todos os outros. E essa imagem inicial foi crucial para o desenrolar do caso. Porque o que se acredita define como se investiga. As primeiras buscas foram organizadas como se o desaparecimento tivesse causas externas. Hipóteses de sequestro, fuga voluntária ou algum tipo de problema fora do ambiente doméstico foram consideradas. A polícia analisava movimentos financeiros, câmeras, registros de telefonia. Tudo apontava para fora do apartamento. Tudo, menos o que estava mais próximo. Porque, muitas vezes, o perigo não vem de fora. Ele está dentro, escondido atrás de relações íntimas, rotinas compartilhadas e conflitos silenciosos. Com o passar dos dias, a ausência de pistas concretas começou a gerar desconforto. Não havia pedidos de resgate. Não havia sinais claros de violência fora do ambiente doméstico. E, aos poucos, o foco começou a se aproximar do que antes parecia improvável. O apartamento. O local que simbolizava estabilidade passou a ser visto como possível cenário de algo muito mais grave. E foi nesse momento que o caso começou a mudar de natureza. Quando surgiram os primeiros indícios de que Marcos não havia simplesmente desaparecido, mas sido morto, a narrativa pública sofreu uma ruptura. A ideia de um crime passional começou a ganhar espaço. Mas ainda assim, poucos imaginavam a extensão do que seria revelado. Por que não se tratava apenas de um assassinato? Tratava-se de uma sequência de decisões frias, calculadas e extremamente perturbadoras, que iam muito além do impulso momentâneo. A investigação avançou e, pouco a pouco, a verdade começou a se desenhar de forma desconfortável. Elisa confessou o crime. Confessou ter atirado no marido após uma discussão. Mas o que mais chocou não foi o disparo em si. Foi o que veio depois. O esquartejamento. A tentativa de ocultação do corpo. A escolha racional de cada passo seguinte. Esses detalhes transformaram o caso em algo que ultrapassava os limites do crime passional clássico. A frieza relatada nos depoimentos não combinava com a imagem inicial construída. E isso gerou um choque coletivo. Por que a sociedade tende a esperar que crimes dessa natureza sejam acompanhados de descontrole, arrependimento imediato, colapso emocional? Mas o que se via ali era outra coisa. Era a demonstração de que, em determinados contextos, alguém pode atravessar uma linha sem retornar, movido por medo, raiva, desespero e, sobretudo, pela tentativa de manter uma aparência. A relação entre Elisa e Marcos,
quando analisada com mais profundidade, revelou um histórico marcado por controle, traições, humilhações e desequilíbrios de poder. O casamento, longe de ser um conto de fadas, era permeado por conflitos intensos e silenciosos. Mas nenhuma dessas informações, isoladamente, explica o crime. Elas ajudam a entender o ambiente psicológico, mas não justificam a brutalidade. E essa distinção é fundamental. O que fez o caso ganhar uma dimensão ainda maior foi o fato de envolver uma criança. Uma filha pequena, presente no apartamento no momento do crime. Esse elemento adicionou uma camada de horror e complexidade. Por que o crime deixou de ser apenas entre dois adultos e passou a envolver consequências profundas para alguém completamente vulnerável? A sociedade, diante disso, reagiu com indignação, revolta e incredulidade. A mídia acompanhou cada detalhe. Especialistas foram chamados. Psicólogos, psiquiatras, criminalistas tentavam explicar o comportamento de Elisa. Termos como psicopatia, frieza emocional, dissociação passaram a circular. Mas, ao mesmo tempo, havia uma dificuldade evidente em encaixar o caso em uma categoria simples. Porque ele não era apenas sobre transtorno, nem apenas sobre violência doméstica, nem apenas sobre ganância ou ciúmes. Ele era uma mistura desconfortável de tudo isso. Durante o julgamento, cada detalhe foi reexaminado. O que foi dito? O que foi feito? O que foi omitido? A narrativa do crime se tornou pública, crua, difícil de digerir. E a cada nova informação, o país era forçado a confrontar uma realidade incômoda, a de que o mal pode se manifestar dentro de estruturas que parecem sólidas. Dentro de lares luxuosos. Dentro de relacionamentos que, vistos de fora, aparentam sucesso. A condenação de Elisa Matsunaga trouxe uma sensação de encerramento jurídico, mas não emocional. Porque o caso deixou marcas que não se apagam facilmente. Ele levantou o debate sobre violência doméstica, sobre relações abusivas, sobre o papel da mídia, sobre julgamento público e sobre os limites entre vítima e algoz. Muitas pessoas se perguntaram onde começa a responsabilidade individual e onde termina a influência de um contexto tóxico. Outro aspecto que ampliou o impacto do caso foi a forma como ele foi consumido. Não apenas como notícia, mas como espetáculo. Programas de televisão, documentários, séries e debates transformaram a história em objeto de análise contínua. Isso gerou críticas, reflexões e desconfortos. Porque ao mesmo tempo em que o caso precisava ser discutido, havia o risco de transformar uma tragédia em entretenimento. Com o passar dos anos, o nome Elisa Matsunaga continuou a provocar reações intensas. Para alguns, ela é vista exclusivamente como uma assassina fria. Para outros, como alguém que agiu sob extrema pressão psicológica. Essas leituras opostas mostram como o caso se tornou um espelho das próprias contradições da sociedade. Cada interpretação revela mais sobre quem analisa do que sobre o crime em si. O fato é que o caso expôs uma falha recorrente na forma como lidamos com conflitos extremos dentro de relações íntimas. Ele mostrou que sinais de abuso, controle e desequilíbrio muitas vezes são ignorados até que algo irreversível aconteça. Mostrou também que dinheiro, status e aparência não blindam ninguém da violência. Pelo contrário, às vezes ajudam a escondê-la. Mesmo após o fim do processo, perguntas continuam no ar. O que poderia ter sido feito antes? Quais sinais foram ignorados? Em que momento a situação se tornou irreversível? Essas perguntas não têm respostas simples, mas precisam ser feitas. Porque entender o que levou a esse desfecho não é sobre justificar o crime, mas sobre tentar evitar que histórias semelhantes se repitam. O caso Elisa Matsunaga permanece como um lembrete incômodo de que o choque não está apenas no ato final, mas no caminho que leva até ele. Um caminho pavimentado por silêncios, aparências e conflitos não resolvidos. Um caminho que, visto em retrospecto, revela sinais claros de que algo estava prestes a ruir. Se você acompanhou esse caso na época, se lembra onde estava quando as notícias começaram a surgir, se sentiu indignação, perplexidade ou desconforto, compartilhe nos comentários como essa história te marcou. Sua percepção ajuda a ampliar a reflexão sobre o impacto real desses crimes na vida das pessoas comuns.
E se você quer continuar acompanhando análises profundas sobre casos que chocaram o Brasil não apenas pelo que aconteceu, mas pelo que revelaram sobre nossa sociedade, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Porque entender essas histórias é um passo necessário para não repetir os mesmos erros.